Olá, sou Madalena, professora de língua portuguesa, e hoje nós vamos para mais uma aula do projeto Aula em Casa, desenvolvido pelo Governo do Estado do Amazonas em parceria com a Prefeitura Municipal de Manaus. Vamos lá para a nossa aula de hoje? O eixo produção textual, conteúdo, o uso da vírgula. Em aulas passadas, nós vimos todos os sinais de pontuações. A vírgula, lembram? A exclamação, o interrogação, ponto de interrogação. Nós vimos os dois pontos. O que mais que a gente viu? Ponto e vírgula. Todos eles têm uma forma e uma regra, né, de utilização. Mas a vírgula, em especial, ela nos dá mais, nós temos que ter mais, um olhar mais específico. Por quê, professora? Porque ela tem algumas especificidades para a gente poder utilizá-la, ao contrário dos demais que a gente viu na aula passada, né? Então, é isso que a gente vai ver hoje. Nós vamos nos aprofundar sobre o uso da vírgula. A habilidade vai ser empregar e compreender a pontuação lógica e expressiva. Ou seja, quando é que eu uso, qual é a forma que eu devo usar, por que eu devo usar. Vamos lá para a nossa aula de hoje? Quando a gente diz, voltando a falar sobre a vírgula, é porque a necessidade de detalhar, a necessidade de saber mais sobre a vírgula, porque ela tem uma forma, ela tem algumas regras e algumas indicações, das quais a gente usa no nosso dia a dia. Quando vai escrever um bilhete, quando vai escrever vamos dizer assim, professor, eu preciso escrever uma relação para ir ao supermercado que a minha mãe solicitou. Aí você vai fazer o seguinte, você vai fazer essa relação, você vai escrevê-la. E para escrever, vocês têm que saber como é que vocês vão usar a vírgula nessa relação que vocês vão fazer de itens que vocês vão ao supermercado. Outra coisa, eu preciso escrever um bilhete. Eu vou escrever um bilhete de qualquer jeito? Às vezes tem gente que nem usa a vírgula no bilhete. Sabia que nós deveríamos usar? Mas hoje, a partir de hoje em diante, vocês vão usar a vírgula sim, porque agora vocês sabem. Professora, mas eu vou usar a vírgula onde? Eu posso até estar escrevendo um texto no celular, numa mensagem de WhatsApp, e eu posso usar a vírgula. É interessante que vocês aprendam as coisas, aprendam na escola, aprendam com o professor e levem para a vida de vocês. Nada que se aprende na escola ou com o professor não é para a nossa vida. Está ali, ele tem uma função, ele não é só para fazer uma tarefa, ele não é só para fazer uma avaliação, ele é para a nossa vida, para eu usar no meu texto, quando eu escrevo para um colega, para uma mamãe, para eu usar numa lista de itens que eu vou comprar no supermercado, para eu usar numa referência de um texto, para eu usar até no meu trabalhinho acadêmico, mas é para eu utilizar as informações que a gente tem na escola. Dentre os sinais de pontuação, existe aqueles cujo emprego exige obediência, né? Exige obediência a determinadas normas. Um deles é aí a gente tem aqui a vírgula, ok? Conhece? Reconhece? Lembra que a gente conversou sobre ela na aula passada? Só que foi diferente. Dessa vez a gente vai detalhar mais. Vamos ler um pouquinho.
Usa-se a vírgula para marcar expressões que designam circunstâncias, que dão ideia de tempo, lugar, modo e finalidade. Ideia de circunstância, tempo. Lembra aqui de tempo? Manhã, tarde, noite. Ok? Outro, lugar. Que lugar? Aqui, ali, perto, longe, né? O que mais que a gente pode dizer? Na casa do fulano, na casa do ciclano, ok? Mas que me dê circunstância de lugar. Eu tenho que ter essa relação. Quando eu leio, logo eu percebo que tem essas circunstâncias. É só eu ficar ligada quando eu ouço e quando eu leio. Em qualquer texto, em qualquer situação. Ah, professora, só ler no livro? Não, o meu olhar não é só ler no livro. É ler no celular, quando eu estou lendo uma mensagem, e eu perceber que essa circunstância é de lugar, é de tempo, é de modo, e que eu vou utilizar vírgulas ali. Vamos para um exemplo aqui. Preste atenção. Uma noite, uma jovem saía pela cidade. Lembram que eu falei para vocês sobre as circunstâncias? Circunstância de tempo. Uma jovem saía pela cidade. Circunstância de tempo, ok? Ficou claro? Podia ser uma outra circunstância que a gente vai ver agora. O músico, ao longo da estrada, foi esquecendo a vida sofrida. Lembre que eu falei para vocês sobre as circunstâncias? Circunstância de tempo, de lugar. Quando eu digo ao longo da estrada, isso remete ao que para vocês? Eu estou falando de tempo? Pensem aí. Eu estou falando de modo? Vocês entenderam? Ao longo da estrada. Eu gostaria que vocês percebessem isso quando vocês estivessem lendo um livro, quando vocês estivessem produzindo, mesmo que seja um bilhetinho, como eu sempre estou enfatizando aqui, mesmo que seja um bilhete para um coleguinha, mesmo que seja uma frase no WhatsApp para o coleguinha. Se eu vou usar essa relação de tempo, essa circunstância de tempo, eu vou lembrar que na aula da professora Madalena, eu aprendi que eu tenho que sinalizar, que eu tenho que utilizar a vírgula, como nós vimos aqui, ok? Vamos para a próxima. Expressões explicativas. O dinheiro, isto é, a grana, foi insuficiente. O dinheiro, a grana, o dinheiro, isto é, foi insuficiente. Essas expressões explicativas, elas são utilizadas e são demarcadas pelas vírgulas, como a gente viu agora nessa expressão que está posta aqui para vocês lerem. Lembre-se, tem que ter uma relação. Que relação é essa, professora? De explicação. Eu posso mudá-la para outra? Sim, eu posso usar, por exemplo. Eu posso usar, isto é. Eu posso usar, ou seja, lembra que a gente conversou? Então, é aquela situação. Eu sei como aplica, eu sei da forma que aplica. Logo, eu vou colocar nos meus textos. Produzir um texto, a gente podia fazer uma atividade dessa hoje. Use-se a vírgula para marcar nome de lugar anteposto às datas. Nome de lugar. Eu gostaria de conversar com vocês sobre isso, porque é uma coisa que a gente sempre faz, né? Como assim, professora? No nosso caderno. É interessante que a gente sempre exercite nossas atividades no nosso dia a dia, no nosso caderno. Quando eu vou mandar uma cartinha para um amigo, professora, a gente já não manda mais cartinha para amigo nem para amiga. Tá, tudo bem, mas a gente pode mandar uma mensagem, a gente pode mandar um e-mail. E quando a gente faz isso, nós utilizamos essas demarcações aqui. Nós utilizamos essa forma de pôr e utilizar a vírgula. E é interessante que vocês tenham esse cuidado na hora de escrever. Afinal de contas, nós estamos aprendendo isso hoje. Vamos para cá. Então,
Qual é a cidade, professora, que eu moro? Manaus. Então, eu sei que nome de lugar anteposto à data, eu tenho que, pós ele, colocar a vírgula. Aí, aqui, nós colocamos a vírgula. 7 de abril de 2020. Vamos para a próxima. Usa-se vírgula para marcar a intercalação. Ok? Naquele dia, porém, as forças de combate da polícia não foram suficientes. Porém, das conjunções, ou seja, pois, eu posso mudar aqui e colocar uma outra conjunção caso necessário e caso a expressão me exija isso. O porém, que foi utilizado, todavia e entretanto, no entanto e portanto. O que a senhora quer dizer, professora? Eu quero dizer que quando a gente estiver aparecendo essas expressões, eu vou usar a vírgula. Quando eu precisar usar essas expressões dentro de um texto que eu estou produzindo, eu vou lembrar da aula e vou pôr as vírgulas. Vou utilizar as vírgulas, porque eu já sei aonde elas vão se encaixar no meu texto. Até porque a gente está aprendendo isso hoje. Usa-se vírgula para separar o aposto. Para separar o aposto. Bruna Lombardi. Vocês lembram que Bruna Lombardi não é uma atriz? Professora, mas eu não sei nada sobre a Bruna Lombardi. De repente vocês queiram falar de uma outra coisa, de um outro artista. Vamos lembrar aqui. Arlindo Júnior. Aí a gente quer fazer alguma relação com ele, falar alguma coisa dele, demarcar, explicar, entendeu? Fazer uma referência a ele. Um grande cantor de boi. Lembra? Percebe? É uma relação com o quê? Eu quero falar do Arlindo Júnior, mas eu quero dar uma referência, uma relação a ele, algo dito a mais sobre ele. Um grande cantor de boi. Não é essa informação? Aí o que eu faço? Como é que eu vou colocá-la no meu texto? Eu vou usar a vírgula para demarcar, para sinalizar. Tudo bem? Então, voltamos para cá. Termo de caráter nominal, que se junta a outro nome para caracterizá-lo ou determinar. Bruna Lombardi. Estou falando de qualquer Bruna? Não, eu estou falando da atriz talentosa. Uma referência. Que recebeu homenagem da imprensa local. Já sei que eu tenho que usar vírgula. Usa-se vírgula para separar uma enumeração. Termos com a mesma função sintática. Sua atitude foi inconveniente, agressiva, irônica e antipática. Vamos lá? Preste atenção. O que é, professora, função sintática? Dentro das expressões de língua portuguesa, a função sintática, eu quero dizer que representatividade ele tem. Vamos usar dessa forma para ficar mais claro para vocês. Por exemplo, ele está representando ali um substantivo. O que é substantivo, professora? Aquele que dá nome aos seres e às coisas. Tudo no mundo precisa de um nome. Essa classe gramatical é o substantivo. Nós temos o pronome, o verbo, o advérbio. E aí, é isso que eu quero saber aqui, essa função sintática. É uma função sintática de substantivo. Essa expressão tem uma função sintática de pronome. Eu só quero que vocês entendam que ela foi usada porque elas se repetem. A mesma função sintática. Então, vamos ver qual seria. Sua atitude foi inconveniente, lembra? Agressiva, irônica e antipática. Essa função sintática que eu estou falando para vocês está me dizendo que é o quê? Que todas elas são adjetivo. Ela tem função de adjetivo. Acrescenta uma qualidade ao substantivo. Quem é o substantivo aqui? É a palavra atitude. Esse aqui é o meu substantivo e todos esses aqui têm uma função sintática de
adjetivo, ok? Usa-se vírgula para separar no discurso a pessoa com quem se fala. Vamos voltar para cá. Qual é essa função, professora? É do vocativo. Aí vamos pensar. Pensa comigo. Eu escrevo um bilhete, eu preciso fazer uma referência, ou seja, é como se fosse uma relação inicial com o meu texto. É uma chamada. Eu vou dizer querida, ou então, querida mamãe, vírgula. Aí eu sigo o meu texto. Ah, professora, mas é qualquer texto? Não, uma carta. Pode ser uma mensagem de WhatsApp, para ser bem formal, para ficar bonito, escrever bem. Pode ser um bilhete, mas eu sei que eu tenho que usá-lo, né? Esse ponto. O vocativo é usado em situações de comunicação, quando o locutor se dirige ao ouvinte. Querida, o jantar está pronto. Querida mamãe, faça determinadas coisas. Querida mamãe, faça o jantar. Alguma coisa dessa natureza. Então, eu posso ter vários outros exemplos, contanto que eu entenda que, após essa referência, que no caso aqui eu uso a palavra querida, eu utilize a vírgula. Qual é a função dela? Eu uso ela por conta do vocativo. É usada em quê? Em situações de comunicação, quando o locutor se dirige ao ouvinte. Pode ser para minha mamãe, eu posso colocar aqui, Maria, o jantar está pronto. Fernanda, o jantar está pronto. O importante é que vocês entendam a aplicabilidade da vírgula em determinadas expressões. Nesse caso aqui, ela é aplicada por conta do vocativo. Nós já vimos que ela é aplicada também por conta do aposto. E assim como para demarcar explicações, para demarcar enumerações que tenham a mesma função sintática, isso é um panorama do que a gente estudou hoje. Agora a gente vai exercitar o que a gente aprendeu, ok? Vamos lá? A nossa aula de hoje foi sobre o uso da vírgula. E eu gostaria muito que vocês aplicassem isso no dia a dia de vocês, como eu tentei sempre retomar isso na nossa aula. O uso no celular, quando eu escrevo, o uso no meu bilhete, aplicar todo o conhecimento que vocês adquirem no nosso dia a dia. E fora isso, eu queria selar um compromisso com o papai, com a mamãe, com o responsável, que pode estar acompanhando vocês nesses momentos, subsidiar. E eu sei que isso está acontecendo porque a gente está tendo retorno disso. E eu creio que a gente vai passar um pouco mais tempo nessa relação de vocês estarem assistindo, de verem as aulas. E se eu não perceber, ou seja, que eu tenho alguma dificuldade, a gente vai chegar ao nosso professor, que está lá no grupo, que está dando o nosso apoio a vocês. E eu vou aplicar essa atividade também no jornal, na revista, eu vou verificar como está sendo aplicada a vírgula ali. Então, a gente está num momento especial, mas isso não quer dizer que a gente não vai ter uma rotina de atividade, de trabalho, e isso é um conjunto de ações, não só da gente que está aqui, porque aqui é um grupo, mas do papai, da mamãe, do responsável, e eu sei que isso está acontecendo, tá? E vamos guardar e vamos aproveitar para estar todos bem para a próxima aula, tá bom? Grande abraço.